Olá pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco com vocês sobre o assunto casamento. Esse é um dos assuntos que praticamente toda a humanidade enfrenta, mas ele é um dos assuntos mais complexos que a existência enfrenta. A gente vê, principalmente numa cultura ocidental, um medo muito grande do casamento. E qual é o medo? O medo de que a pessoa vai ficar presa numa relação e ele não vai poder mais se soltar, ele não vai poder mais olhar para os lados, ele não vai poder ter mais uma outra relação, ele vai parar de ser feliz. Todas as piadas que a gente vê no mundo conectadas a casamento, ele tem um fundo totalmente verdadeiro. Aproveita quando você está solteiro, despedida de solteiro, e agora quando você casar, agora você pode engordar, agora você pode fazer o que você quer, agora você pode agir das piores formas, porque você já está casado. Por que existe esse medo tão grande? Se o casamento está conectado a um ato tão feliz, de você se conectar com uma pessoa que você ama, como pode ser que a gente quer postergar isso tanto e a gente tem tanto medo? Então a Torá fala o seguinte: a partir do momento que você não se conhece, você desconfia também da pessoa com quem vai estar com você. Se você muitas vezes desconfia de você mesmo, será que eu realmente penso assim? Será que eu realmente sou bom bastante no meu trabalho? Será que realmente eu posso? Será que realmente eu posso me deixar feliz em qualquer questão, em qualquer quesito? Então será também que eu vou acreditar na pessoa com quem eu vou estar? Então a Torá ela te diz o seguinte: a partir do momento que você não tem que você não tem o amor próprio, você tem dificuldade também de amar uma outra pessoa. Agora, uma questão interessante é que uma das grandes verdades é que, além disso, um grande motivo é a sexualidade. A pessoa ela tem medo de casar, porque ela acha que todo o desejo do mundo, todo o prazer do mundo conectado à sexualidade, ele vai terminar. Então ele fala: e agora? Quando eu casar com uma pessoa, ela daqui a pouco vai ter 40, 50 anos, ela não vai estar tão bonita como 20. Então eu vou querer trocar, que nem um carro. Então por que eu vou querer ficar para sempre com uma pessoa? Por que eu vou querer para sempre ser feliz com ela? Então a Torá te diz: um amor que ele termina por um motivo, ele na verdade jamais existiu. E um amor que ele não está pendente, em nenhum motivo, ele para sempre vai existir. O que significa isso? Como a gente pode colocar ele hoje em dia em prática? A gente pode ter uma solução, pode acabar com qualquer dúvida hoje em dia, se um casal de namorados, se um casal de pessoas que estão casadas, se de fato eles se amam ou não. Como a Torá faz? O que a Torá fala? Um conselho bom para isso é o seguinte: existe uma mitzvah na Torá chamada Shmirat HaNegiah, que é o ato de você não tocar numa pessoa do sexo oposto até que você esteja casado com ela. No caso que seja fora de certas partes da família. Então o que significa? Se você, uma pessoa que tem uma namorada ou um namorado, você quiser, eu caso com essa pessoa ou não, essa pessoa é certa para mim ou não, você vai exigir eu te amo à vontade e você nunca vai saber. Você vai ter trocas de mensagens por toda semana, centenas de vezes por dia, como nunca houve em outra época que não tinha nem telefone nem mensagem. E você nunca vai ter certeza. Hoje em dia, quantas piadas existem que uma pessoa te manda uma mensagem de eu te amo, já estando traindo o casal. Como a gente pode saber se ama? Então a Torá fala o seguinte: já que a sexualidade é um Yetzer Hara, ele é um lado do instinto ruim, ele é uma coisa errada que vem te pegar, a sexualidade proibida, ele na verdade é um grande desafio nesse mundo. Então se você botar a sexualidade de lado numa relação, você pode saber se você ama o seu par de verdade. Então, um exemplo: um casal de namorados que agora estão pensando em casar, mas estão com dúvidas: será que a gente se ama de verdade? Um ótimo conselho é ficar, por exemplo, 3 meses sem se encostar. E o que vai sair disso? Vamos ver se agora, nesses 3 meses, o meu namorado, ou a mulher dizendo, ou o homem dizendo minha namorada, vamos dizer se ela vai querer sair comigo, ou ele, só porque a gente vai ter alguma relação íntima no final da noite, depois de um jantar, ou ele, na verdade, quer estar comigo somente pela minha presença, ele quer conversar comigo, ele quer minha amizade. Através de um teste como esse, em 3 meses, você vai ter total, ou praticamente total certeza a quantas andam a sua relação com essa pessoa. E assim você vai poder saber quanto você ama ela ou não. E o Porquê Avot fala que todo amor que ele é baseado em algum motivo, ele em algum momento ele vai terminar. E é por isso que a Torá fala: todo amor ele tem que ser pela pessoa com quem você vai estar. Procura dentro dela a amizade, o quanto vocês pensam parecido, o quanto você quer gostar dela. E se você tem dificuldade para gostar ou amar dela quando você já está casado, o grande conselho da Torá é doar mais de si. Quanto mais você dá para uma pessoa, mais você ama ela, mais você quer doar.
E quanto mais você recebe, mais você quer receber. Por isso que essa troca de amor e sentimento é tão importante pela Torá. E a pessoa vai conseguir chegar no verdadeiro objetivo de um amor equilibrado que ele jamais vai terminar. Independente de físico, independente de estética, dinheiro e qualquer outra coisa. Que esse conselho possa servir para muitas pessoas e para muitas dúvidas que a gente tem. Será que essa é a pessoa para a minha vida ou não? Esse pode ser um grande conselho. E aí a gente vê que não é sexualidade nem o dinheiro que fixa, a não ser o lado espiritual e o interior de cada pessoa com que a gente está. Shabbat Shalom e até a próxima.